Olá, meu nome é Leomar e estamos estudando o capítulo 6 do livro O Zênio da Termodinâmica, né, referente à segunda lei da termodinâmica. Ok? Essa é a aula parte 2 sobre esse assunto. Né? Então paramos na parte 1, na última aula, conversando, né, passando para vocês o enunciado de Kelvin Planck. Ok? Então vamos lá, vou compartilhar o livro aqui com vocês, né? Para a gente poder continuar. Ok? Bom, recordando que o enunciado de Kelvin Planck diz o seguinte: é impossível para qualquer dispositivo que opera em um ciclo, né, termodinâmico, receber calor de um único reservatório e produzir uma quantidade líquida de trabalho. Ou seja, conforme a gente pode ver aqui na figura do lado direito, né, na figura 6.18, 6-18, a gente vê que uma máquina térmica está recebendo calor de um reservatório, né, de uma fonte. Tá? Esse calor está na taxa de Q.H igual a 100 kW. Né? E essa máquina térmica produz um trabalho líquido, a sua saída é de 100 kW. Sendo que o Q.L, ou seja, o calor trocado com a fonte de baixa temperatura, né? O L, não existe. Bom, isso é impossível acontecer, certo? E Kelvin Planck enuncia, né, esse fato de uma forma bem clara. Okay? Se você não trocar calor com uma fonte, uma fonte de alta temperatura com uma fonte de baixa temperatura, né, através da máquina térmica, você não tem trabalho. É impossível, isso não acontece. Ok? Então, você vê que de cara não existe uma máquina térmica com 100% de eficiência. Certo? Mesmo teórica. Né? Na prática nem digo, mas mesmo teórica não existe porque contradiz o princípio, né, o enunciado de Kelvin Planck. Ok? Então vamos lá. Bom, vamos continuar dentro do capítulo 6 e estudando agora o item 6.4, né, que é referente a refrigeradores e bombas de calor. Tá? Bom, todos nós sabemos, né, por experiência própria, que a transferência de calor ocorre no sentido em que a temperatura é decrescente, ou seja, né, dos meios a alta temperatura para aqueles de temperatura mais baixa. Okay? Esse é o processo natural. Né? Então, esse processo de transferência de calor ocorre na natureza, sem a ajuda de qualquer dispositivo. Tá? Entretanto, o processo inverso não pode ocorrer espontaneamente, ou seja, não é natural. E para isso a gente usa a máquina térmica. Né? Onde a transferência de calor de um meio a baixa temperatura para o meio a alta temperatura, né, é possível. Tá? E essa máquina térmica a gente chama de refrigerador. Né? Então esses refrigeradores são, portanto, máquinas térmicas que seguem um processo cíclico. Né? É um dispositivo cíclico. Ele executa um ciclo termodinâmico. Tá? E o ciclo termodinâmico, né, executado pelo fluido de trabalho, nesse caso a refrigeração, a gente chama de refrigerante. Tá? O ciclo de refrigeração usado com mais frequência é o ciclo de refrigeração por compressão de vapor, que tem 4 componentes principais: um compressor, um condensador, uma válvula de expansão e um evaporador, conforme a gente mostra na figura 6.19. Olhando aqui em cima, né, eu vejo os componentes básicos de um sistema de refrigeração, né, tá, com as condições típicas de operação. Esse sistema de refrigeração, ou esse ciclo, compressão de vapor, né, a gente usa, por exemplo, nas geladeiras domésticas, né, frigoríficos, etc. Tá? Esse
esse circuito térmico, né, composto pelo condensador, por um evaporador, né? Aqui não é caldeira, tá? Aí é condensador, esquece a caldeira, né? Um compressor é a válvula de expansão, tá? Não tem nenhuma caldeira não, é um ciclo de potência não. Bom, começando pelo condensador, né? O condensador, ele troca calor, né, com o meio externo, numa alta temperatura, o QH, certo? Isso eu estou falando, quando eu estudo um circuito desse tipo, estou me referindo aos componentes e, evidentemente, o fluido, né, que está circulando por esse circuito, que no caso a gente chama de refrigerante. Então, o refrigerante troca calor com o meio, através de um condensador, que não é nada mais que um trocador de calor, né? Ele vem para a válvula de expansão, onde a sua pressão é reduzida, que a gente vê de 800 kPa a 30 graus Celsius, para 120 kPa, menos 25. Sai friozinho da válvula de expansão, né? Na válvula de expansão ele troca calor, recebe calor do meio, no evaporador, certo? Esse refrigerante devidamente evaporado, ele vai para o compressor, onde é elevado a sua pressão, né, de 120 para 800 kPa. E a temperatura também, de menos 25 para 60. Daí volta, passa para o condensador, troca calor, liquefaz, né, e o ciclo continua, ok? Um circuito fechado aqui, né? Bom, e aí? Aqui eu descrevo como que é esse ciclo, né? E uma observação aqui, né? Em um refrigerador doméstico, o evaporador se encontra no compartimento do congelador, tá? Onde o calor do compartimento é removido pelo refrigerante. O condensador, no qual o calor do refrigerante é dissipado para o ar, né? Ele é posicionado nas geladeiras mais antigas na parte traseira do refrigerador. Você vê que tem um trocador de calor ali, uma gradezinha preta, né? Nos refrigeradores mais modernos, ele já está na parte lateral, ok? A figura que nós temos aqui do lado esquerdo é a figura 620, né? Essa figura traz uma representação esquemática de um refrigerador. Aqui o QL é a magnitude do calor removido do espaço refrigerado, a temperatura TL. QH é a magnitude do calor rejeitado para o ambiente, a temperatura TH. E W líquido, né, que entra, é o trabalho líquido fornecido ao refrigerador, mais especificamente ao compressor, né, conforme discutido antes. O QL e o QH representam magnitudes e, portanto, são quantidades positivas. Você viu que eu não estou pondo negativo para que entre ou saia, nem para o trabalho, nem para o calor, certo? Eu estou falando em termos apenas absolutos, né? São magnitudes, tá? Bom, e aí? Aí, essa máquina térmica, refrigerador, né? Ele tem uma medida, uma medida de eficiência. E como eu faço isso? Eu faço isso através do coeficiente de performance, que a gente chama de COP. É um acrônimo, né? COP, a gente fala normalmente COP. Qual o COP do refrigerador? Ou seja, qual o coeficiente de performance dele, né? Que no caso o autor representa o COP por um COP subscrito R maiúsculo, né? Então a gente vê que o objetivo do refrigerador é remover calor, né, do espaço refrigerado. Né? E para atingir esse objetivo é necessária a realização de trabalho, W líquido, no compressor. Dessa forma, o COP de um refrigerador ele pode ser expresso por o efeito desejado, ou seja, o calor que eu quero retirar do meio, representado por QL, sobre a entrada necessária de trabalho, representada por W líquido, de entrada, que é poderia representar aqui pela entrada, né, pela energia elétrica que vai acionar o motor do compressor. Okay? Então essa relação também pode expressar na forma de taxas, com a substituição do QL por Q.L.
né? E de W líquido na entrada por W ponto líquido na entrada, conforme a gente pode ver aqui, né? E a equação 6-8, ela diz, né, através do princípio da conservação, desculpe, da energia, né, ou primeira lei da termodinâmica, né, que esse dispositivo térmico, esse refrigerador, né, ele exige que o W líquido de entrada seja igual ao QL, o QH menos o QL, dado em kJ, esse trabalho, né? Equação 3-8. Bom, 6-8. E assim, a expressão do COP, né? Fazendo a combinação das duas equações, 6-7 e 6-8, eu vou ter a 6-9, que me dá que o coeficiente de performance nesse dispositivo térmico, nesse refrigerador, vai ser QL sobre QH menos QL. Ou, fazendo as devidas simplificações, não sei se simplifica muito, mas é igual 1 sobre QH sobre QL menos 1. Tá? A gente pode observar que o valor do COP pode ser maior que a unidade. Ou seja, a quantidade de calor removido do espaço refrigerado pode ser maior do que a entrada de trabalho. Isso se contrapõe à eficiência térmica, que nunca pode ser maior que 1. Tá? Que o COP é um coeficiente de performance, não é uma eficiência. Tá? Não é eficiência térmica. Né? Ele pode ser maior que 1. Na prática, um dos motivos para expressar a eficiência de um refrigerador por meio de outro parâmetro, coeficiente de performance, é a intenção de evitar a estranheza de se obter eficiências maiores que 1. Né? Por isso que ele frisa isso daí para a gente. Né? Quando você vai fazer um cálculo, de repente você vai ter um COP, você fala maior que 1, está errado. Né? Porque eficiência não pode, máquina térmica não pode ser, a gente acabou de ver, Kelvin Planck, né? Não pode ser maior que 100%. Um caso que não é eficiência é o COP. O COP, o autor não deixa muito claro aqui, deu as equações e tal, mas o COP basicamente é o seguinte: o quanto de refrigeração, né? O quanto de refrigeração você pode obter a partir da potência, né? Do trabalho que você tem no seu equipamento térmico. Essa é uma definição bem clara que eu tenho para mim e costuma funcionar, de COP. Ok? Bom, visto isso, a gente vai partir aqui para a bomba de calor. Né? Nós vimos que o refrigerador ele retira calor de um espaço. Tá? A bomba de calor, ao contrário, ela insere calor no espaço. Né? Bom, e para que serve isso? Né? Serve para você aquecer o ambiente. Né? Certo? Por exemplo, em regiões frias, né? Você pega Estados Unidos, Canadá, né? Regiões mais frias, aqui no Brasil, no caso do sul do Brasil, né? Tem muitos dias do ano que fazem frio. E aí você quer aquecer. Então você usa uma bomba de calor. Essa bomba de calor normalmente são aqueles aparelhos, um bom exemplo, né? Aqueles aparelhos de ar-condicionado, que é antigo, de janela, que a gente tem a função verão e inverno. Quando você aciona a chave para o modo inverno, aquele aparelho funciona como uma bomba de calor. Né? Quando você seleciona o modo verão, aquele aparelho resfria, vamos falar de parênteses, resfria o ar, ele condiciona o ar. Né? Ou seja, funciona como uma geladeira. O ciclo de compressão de vapor é o mesmo, utilizado na geladeira. Ok? Bom, dito isso, aqui na figura 6.22 eu estou mostrando, né, o funcionamento de uma bomba de calor. A gente vê aqui na figura do lado direito da sua tela. Né? Você vê uma casa com ambiente quente, a 20 graus, ela está recebendo calor de um ambiente externo frio a 4 graus. Olha que interessante. Ou seja, é um processo não natural. Eu estou tirando calor de um ambiente frio a 4 graus e aquecendo um ambiente com temperatura maior que 4 graus. Né? Então eu estou tirando calor do frio, literalmente. Isso não é um processo natural. Isso é um processo fornecido,
né? Um processo possível através do uso de uma máquina térmica, onde eu tenho um ciclo de compressão de vapor, igualzinho a geladeira. Entra com trabalho, né, no compressor, os trocadores de calor, né, são alternados e eu tenho, né, um trocador de calor enviando calor, no caso condensador, né, enviando calor para casa, vamos chamar de meio externo, e esse calor está sendo retirado, né, digamos que ele seja evaporador, do meio frio, ok? É assim que funciona. Bom, e o COP? O COP desse BC, né, dessa bomba de calor, COP BC, é igual ao efeito desejado sobre a entrada necessária. O efeito desejado, QH. Entrada necessária, W líquido de entrada. Né? Equação 6-10. Que também pode ser expresso por QH sobre QH menos QL. Ou 1, né, sobre 1 menos QL sobre QH. Equação 6-12. Né? Se nós compararmos com a equação, com as equações 6-7 e 6-10, a gente vê que o COP da bomba de calor vai ser um COP do refrigerador mais 1, ok? Conforme a equação 6.12 nos mostra. Né? Aqui ele faz uma série de observações, né? Uma série de observações sobre a bomba de calor. Eu peço para vocês darem uma lida nesse texto, tá? E fala aqui também, né, que a maioria das bombas de calor existentes utiliza o ar frio externo como fonte de calor durante o inverno. E são chamadas de bombas de calor de fonte no ar. Tá? Faz uma piadinha aqui no lado direito, lado esquerdo, né? Onde o rapazinho aqui está sentado e a mulher dele perguntando: querido, você está resfriando lá fora? Não, estou aquecendo a casa. Muito legal. Então ele fala aqui sobre os condicionadores de ar, né? Certo? Por aí vai. Não vou entrar nesse detalhe, tá? Eu peço para vocês darem uma lida, é cultura geral. Bom, e aí? Falando em desempenho de refrigeradores, condicionadores de ar e bombas de calor. Condicionadores de ar vocês vão estudar mais detalhadamente, talvez comigo ou com o professor Reginaldo, né? Na disciplina ar-condicionado, climatização e ventilação. Okay? Por isso que eu não entro muito aqui em questão, né? Porque eu deixo para essa disciplina, senão perde um pouco a graça. Certo? Bom, e esse desempenho de refrigeradores, condicionadores de ar e bombas de calor? Né? Aqui o autor nos diz que o desempenho dessas máquinas térmicas, são frequentemente expressos por razão de eficiência energética, o REE, ou pela razão de eficiência energética sazonal, REES. Né? Esta última é a razão da quantidade total de calor removido por um condicionador de ar ou bomba de calor durante o resfriamento sazonal normal, em BTU, British Thermal Unit, está no sistema inglês. E a quantidade total de eletricidade consumida em watt-hora é watt-hora, WH. Né? E ele representa a medição do desempenho sazonal do equipamento de resfriamento. Já o REE é uma medida da eficiência energética instantânea e é definida como uma relação entre a taxa de remoção de calor a partir de espaço refrigerado pelo equipamento de refrigeração, pela taxa de consumo de eletricidade em funcionamento constante. Né? Tanto o REE como o RES têm como unidade o BTU por H-hora, por watt-hora, considerando que 1 kWh igual a 3.412 BTU, e assim 1 watt-hora, né? 1 watt-hora igual a 3,412 BTU. Né? Um dispositivo que remove 1 kWh de calor do espaço refrigerado para cada kWh de eletricidade consumida por ele. Cópia 1. Né? Certo? 1 a 1. Né? Mais ou menos aquela definição de COP que a gente passou para vocês. Tem um RE de 3,14. Né? 3,412, desculpe. Portanto, a relação entre RE e RS e COP é
o RE igual, né, aproximadamente 3,412 COP do refrigerador. Ok? Eu confesso para vocês que a gente não usa muito essas unidades de desempenho não, tá? Isso aqui eu vi só aqui nesse livro realmente e não usei muito para problemas práticos. Eventualmente para cálculo de consumo e tudo mais, né? Mas não é uma coisa muito usual não, tá bom? Mas vocês têm que saber, né, que existe. Tá? Bom, que fala toda uma consideração sobre RE e COP. Peço para vocês darem uma lida, ok? Um problema bem feitinho aqui, o 6.3 sobre rejeição de calor por um refrigerador, né? Peço para vocês darem uma estudada, basicamente para embasar melhor esses conhecimentos que a gente passou aqui na teoria, né? Anteriormente, no caso. 6. Ele passa um problema de refrigerador e um outro de bomba de calor, né? Peço para vocês estudarem à luz da teoria exposta anteriormente, ok? Vamos lá. Bom, continuando aqui, né? Vamos ver outro aspecto da segunda lei da termodinâmica, um enunciado bastante importante, né? Tão importante quanto o primeiro enunciado de Calvin Planck. É o enunciado de Clausius, né? Então, ele está relacionado, o enunciado de Clausius, a máquinas térmicas, né? Assim como o de Calvin Planck, certo? Ele está relacionado, o enunciado de Clausius, né? Relacionado a refrigeradores e bombas de calor. E ele é expresso da seguinte forma, né? É impossível construir um dispositivo que funcione em um ciclo e não produza qualquer outro efeito que não seja transferência de calor de um corpo com temperatura mais baixa para um corpo com temperatura mais alta, certo? Então, a gente sabe que, né, é um conhecimento comum dentro da termodinâmica, que o calor por conta própria, ele não transfere de um meio frio para um meio mais quente. Tá? Esse enunciado de Clausius não sugere a impossibilidade de construção de um dispositivo cíclico que transfira calor de um meio frio para um meio mais quente. Na verdade, é exatamente isso que faz um refrigerador doméstico convencional, né? Tira calor do frio e passa para o quente, do congelador para o meio ambiente. Né? O enunciado simplesmente estabelece que o refrigerador não pode funcionar a menos que o seu compressor seja acionado por uma fonte externa de energia, como por exemplo o motor elétrico. Né? Tem que ligar na tomada da geladeira, senão não funciona. Okay? Conforme mostra a figura 6.26. Né? Desta forma, o efeito líquido no ambiente envolve o consumo de alguma energia, no caso, energia elétrica do refrigerador. Figura 6.26, à sua direita, né, na tela, certo? Máquina térmica, tirando o calor do ambiente frio, que é L, né, no caso 5 kJ, né, passando para, transferindo esse calor, não passando, desculpa, transferindo esse calor para o ambiente aquecido, né, 5 kJ. Tá? Nesse caso, o trabalho líquido seria zero, tá? Na máquina térmica. Então, um refrigerador que viola o enunciado de Clausius na segunda lei da termodinâmica. Né? Ou seja, não existe refrigerador. Tá? Não existe a transferência de calor feita naturalmente. Tem que entrar no W líquido alguma potência. O compressor tem que ligar. A sua geladeira não resfria o alimento ali dentro, no congelador, no freezer, se você não ligá-la à tomada, uma fonte de energia. Pode ligar uma bateria, por exemplo. Né? Tem que ligar em algum lugar. Tá? Se não tiver esse trabalho líquido no compressor, né, o seu círculo não vai funcionar. O seu circuito térmico não vai funcionar. Tá? Então, ele fala aqui, ó, ambos os enunciados da segunda lei, tanto de Calvin Planck como de Clausius,
são enunciados negativos, estão negando. E um enunciado negativo não pode ser provado. Tá? Como qualquer outra lei da física, a segunda lei da termodinâmica está baseada em observação experimental. É uma lei empírica, não é teórica. Não é algo que saiu da teoria básica, né? Com equações, etc. Veio a observação primeiro. Né? Até hoje, nenhum experimento realizado contrariou a segunda lei. E isso deve ser considerado como prova suficiente de sua validade. Ou seja, ela existe, né? Funciona, ninguém até hoje provou o contrário. Então, considere-se como aceita. Tá? E aí, e a equivalência desses dois enunciados? Né? Comparando os enunciados de Kelvin Planck, né, e o de Clausius. Eles são equivalentes em suas consequências. E qualquer um desses enunciados pode ser utilizado como expressão da segunda lei. Tá? Todo dispositivo que violar o enunciado de Kelvin, Planck ou de Clausius, né, um violará o outro e vice-versa. Isso pode ser demonstrado da seguinte maneira. Tá? Nesse texto a seguir, eu peço que vocês leiam, né, e estudem bem esse texto. Tá? Porque aqui ele prova como esses enunciados, né, violando um, você viola o outro. Né? Então vamos lá. Ele fala de uma combinação refrigerador-máquina térmica mostrada na figura 627A. Seria essa figura aqui. Ó. 627A, 627B. É isso que eu vou me referir. Ok? E aí? Então ele fala, né? Se eu combinando, eu vendo essas figuras, né? Imagino que elas estão operando entre os mesmos dois reservatórios térmicos. Tá? Então admite-se que a máquina térmica tenha, contrariando o enunciado de Kelvin Planck, uma eficiência térmica de 100%. Né? Vamos ver a figura A. Né? 100%. Sendo a eficiência 100%, ela vai converter todo o calor recebido de QH, né, em trabalho W, certo? E esse trabalho é então fornecido a um refrigerador, que remove a quantidade de calor QL do reservatório a baixa temperatura e rejeita uma quantidade de calor QL mais QH para o reservatório de alta temperatura. Durante esse processo, o reservatório a alta temperatura recebe uma quantidade líquida de calor QL. É a diferença, né, entre QL mais QH e QH. Desse modo, a combinação desses dois dispositivos pode ser vista como um refrigerador, conforme mostrado na figura 27b, figura direita. Tá? E transfere essa quantidade de QL, né, de calor QL, de um corpo mais frio para um corpo mais quente, né, sem qualquer interação. Tá? Não tem compressor nessa figura. Ou melhor, tem compressor, não tem. Vamos voltar aqui. Né? Ele não tem qualquer interação, certo? Com o meio externo. Né? Então, essa é claramente uma violação do enunciado de Clausius. Assim, a violação do enunciado de Kelvin Planck resulta na violação do enunciado de Clausius. E dessa forma também a gente pode demonstrar, de maneira semelhante, que a violação do enunciado de Clausius leva, vice-versa, né, à violação do enunciado de Kelvin Planck. Portanto, os dois enunciados são ambos expressões equivalentes da segunda lei da termodinâmica, tanto um quanto o outro. Ok? Então eu peço que vocês releiam esse texto, né, que vai ajudar muito na compreensão de vocês. Ok? Bom, um outro item que estudaremos seria o moto contínuo, né? Certo? Então esse item 6.5, peço que vocês leiam, né? É uma meio cultura geral aí, tá bom? Vocês vão achar interessante. Mas vamos para coisas mais importantes aqui.
Vamos para o conceito de processo reversível e processo irreversível. Esse é um termo, são termos que a gente vai conviver no estudo da termodinâmica, né? Sempre falando com processo reversível, processo ideal, processo real e assim por diante. Né? Então, o que diz aqui? Diz o seguinte, que a segunda lei da termodinâmica estabelece que nenhuma máquina térmica pode ter uma eficiência de 100%. Okay? Daí, alguém pode perguntar, mas qual é a maior eficiência que uma máquina térmica pode ter? Se não pode ter 100%. Né? E antes de responder essa pergunta, a gente precisa primeiro definir um processo ideal, denominado processo reversível. Né? Então, a gente discutiu anteriormente os processos, né, que ocorrem em uma determinada direção, certo? Depois executados, esses processos não podem ser revertidos, né, espontaneamente, ok? Restaurando assim o sistema no seu estado inicial. Por esse motivo, são classificados como processos irreversíveis, ou seja, não tem retorno. Né? Depois que uma xícara de café, um exemplo da xícara de café quente, esfria, né, ela estando numa temperatura maior que a temperatura da sua vizinhança, depois que ela esfria, se você deixar ali, aquele calor, né, por um processo normal, não retorna à xícara para esquentá-la, certo? Você vai deixar a xícara de chá, de café, vai esfriar. Se você deixar ali, aquele calor não vai voltar e esquentar a xícara. Esse é um exemplo bem prático. Né? Então ele fala, depois que a xícara de café quente esfria, ela não se reaquece, recuperando do ambiente o calor perdido. Se isso fosse possível, o ambiente, assim como o sistema, café, seria restaurado à sua condição original e seria um processo reversível. Né? Então, um processo reversível, sendo assim, ele é definido como um processo que pode ser revertido sem deixar qualquer vestígio no ambiente. Ou seja, o sistema e o ambiente retornam a seus estados iniciais no final do processo inverso. Isso somente será possível se a troca líquida de calor e a realização de trabalho entre o sistema e o ambiente for zero, para o processo combinado, original e inverso. Os processos que não são reversíveis são denominados processos irreversíveis. Resumindo tudo isso, reversível, processo que tem volta, retorna ao estágio inicial. Processo irreversível, não retorna ao estágio inicial. São os processos reais. Os processos reversíveis são processos teóricos. Então é preciso ressaltar que um sistema pode ser restaurado a seu nível inicial depois de um processo, independente do processo ser ou não reversível. Mas, no caso de processos reversíveis, essa restauração é feita sem deixar nenhuma variação líquida na vizinhança. E geralmente exerce algum trabalho sobre o sistema e, portanto, não volta ao seu estado original. Okay? Aqui o exemplo, né? A e B, o exemplo A, a figura 6-30 à sua esquerda, né? Um pêndulo sem atrito, né? E um processo de expansão, compressão de um gás em quase equilíbrio. Né? O pêndulo você solta, se não tiver atrito, ele vai ficar o tempo todo aí oscilando, assim como o pistão. Né? Bom, os processos reversíveis, na verdade, não ocorrem na natureza. Eles são meras idealizações dos processos reais. Processo ideal, teórico, né? Não natural. Continuando, processos reversíveis podem ser aproximados por dispositivos reais, mas nunca podem ser realizados. Isto é, todos os processos que ocorrem na natureza são irreversíveis. Você deve estar imaginando, então, por que nos preocupamos com processos fictícios, reversíveis? Há duas razões. Primeiro, eles são fáceis de analisar, pois o sistema passa por uma série de estados de equilíbrio durante o processo reversível. Segundo, servem como modelos idealizados, né, os quais se podem comparar a processos reais.
ok? Na vida diária, os conceitos de senhor perfeito e senhora perfeita também são idealizados, exatamente como o conceito de um processo reversível, perfeito. Né? As pessoas insistem em encontrar o senhor perfeito e a senhora perfeita para formar uma família perfeita. Né? Uma família perfeita. Né? E permanecer senhor solteiro, senhora solteira pelo resto da vida. Ou seja, não existe ser humano perfeito. Né? A possibilidade de encontrar um par perfeito não é maior que a possibilidade de encontrar um processo perfeito, reversível. Da mesma forma, uma pessoa que insiste em perfeição nas amizades tende a não ter nenhum amigo. Né? E o que isso pega para a gente, engenheiros? Né? Nós engenheiros, estamos interessados em processos reversíveis. Por quê? Né? Porque dispositivos produtores de trabalho, como motores de carro, turbinas a gás, compressor, turbinas a gás ou a vapor, né? Eles produzem o máximo de trabalho, ao passo que dispositivos consumidores de trabalho, como compressores, ventiladores e bombas, consomem o mínimo de trabalho, quando são usados em processos reversíveis em vez de irreversíveis. Eu falei compressor lá na frente, mas não mistura compressor com turbinas a gás, com motores, tá? Eles produzem trabalho. O compressor recebe trabalho. Né? Os processos, na verdade, o processor produz também, ele comprime. Tá? De fora, do meio externo, ele recebe trabalho. Então, os processos reversíveis podem ser vistos como limites teóricos dos processos irreversíveis. Certo? É uma referência, por simples. Né? Alguns processos são mais irreversíveis que outros. Tá? Podemos nunca conseguir ter um processo reversível, mas certamente podemos tentar. Né? Quanto mais próximos estivermos de um processo reversível, maior será o trabalho obtido por um dispositivo produtor de trabalho, ou menor será o trabalho necessário a um dispositivo consumidor de trabalho, caso de bombas e compressores. Produtor, turbinas a gás, por exemplo, motor, combustão, tá? E por aí vai. Aqui ele mostra na figura 631, figura que está à sua direita, no vídeo, um processo lento reversível e um processo rápido irreversível. Né? Ele mostra a água fazendo pressão numa parede móvel, digamos assim, né? E recebendo pressão do mesmo. Tá? Bom, e aí? E aí os processos reversíveis podem ser vistos como limites teóricos de processos irreversíveis correspondentes. Tá? Ele é um limite, é um referencial. Né? É o que nós acabamos de falar. O conceito de processo reversível leva à definição de eficiência da segunda lei da termodinâmica para processos reais, que é o grau de proximidade em relação aos processos reversíveis correspondentes. Ou seja, então a eficiência, né? A eficiência, segundo a segunda lei da termodinâmica, né? ela mostra a aproximação de um processo real, né? Ou seja, um processo reversível, aproximação, quanto ele se aproxima de um processo reversível, ou seja, quanto se aproxima de um processo ideal, né, ou não real, ok? Isso é medida de eficiência de uma máquina térmica, de um processo, né, ou de um processo térmico, conforme a segunda lei da termodinâmica. Tá? Então, quanto melhor o projeto, né, menores serão as irreversibilidades, né, e mais alta será a sua eficiência da segunda lei. Tá? Bom, ele fala aqui também que essa definição da eficiência do equipamento térmico, do processo térmico, conforme segundo a segunda lei da termodinâmica, né, permite comparar o desempenho de diferentes dispositivos destinados à mesma tarefa com base em suas eficiências. Tá? E o que vem a ser as irreversibilidades? Que são irreversibilidades? Né, como falei anteriormente. Né? Então, os fatores que levam um processo a se tornar irreversível são chamados de
irreversibilidades. Fatores que levam o processo a se tornar irreversível, né? Essas irreversibilidades a gente pode incluir aí, né? O que são elas? Por exemplo, atrito, certo? Grande. O atrito ele diminui a performance do equipamento, a capacidade do equipamento, né? Desempenhar o processo que lhe é atribuído. É uma reversibilidade, né? Atrito, expansão não resistida, mistura de dois fluidos, a transferência de calor com uma diferença de temperatura finita, resistência elétrica. Resistência, eu gosto muito de usar atrito e resistência elétrica como exemplo de reversibilidades, né? Não são desejáveis. No caso em alguns casos sim, né? Se eu quero aquecer, a resistência elétrica é desejável, feito Joule. Se eu quero frear um carro, o atrito é desejado, mas normalmente não, né? Então, deformação inelástica de sólidos, ou seja, deformou, cai no escoamento ali de forma definitiva, né? Reações químicas, né? A existência de qualquer um desses efeitos leva a um processo irreversível. Processos reversíveis não envolvem nenhum desses fatores, os ideais, né? Expresso atrito, resistência, etc, etc. Algumas das formas de irreversibilidade mais frequentes são resumidamente abordadas a seguir, né? Aqui o autor descreve cada uma delas, o atrito, tudo mais. Eu peço para vocês darem uma lida nesse texto, tá? Acho que não exige maior explicação minha, né? Leiam que vocês vão entender. Atrito, as irreversibilidades, tá? A expansão não resistida de um gás, a transferência de calor, tá? E assim por diante. Tá? Bom, outro item que eu gostaria de ver com vocês aqui seria esse daqui, ó. Os processos, né? Processos que são interna e externamente reversíveis. São processos teóricos aqui, né? Então a gente vê aqui, só um minuto, acabando a minha energia. Bom, né? Então, um processo típico, né, inclui interações entre um sistema e sua vizinhança. Tá? E um processo reversível sugere a inexistência de qualquer irreversibilidade relacionada a ambos. Você vê a figura 6-35, né, que ela mostra um sisteminha, basicamente um cilindro com um pistãozinho ali, né, onde o meu sistema, um sistema fechado ali, né, nenhuma reversibilidade dentro desse sistema, não tem nada acontecendo. E nem fora do sistema. Então não está tendo interação com a vizinhança, né, o sistema. Né. Então, um processo internamente reversível é aquele que não apresenta nenhuma reversibilidade internamente às fronteiras do sistema durante o processo. É o caso do pistãozinho, a parte de dentro aqui. Internamente reversível. Durante um processo internamente reversível, um sistema passa por uma série de estados de equilíbrio. E quando o processo é revertido, o sistema passa exatamente pelos mesmos estados de equilíbrio, né, retornando ao estado inicial. Isto é, os caminhos dos processos de ida e de volta coincidem com o processo internamente reversível. O processo de quase equilíbrio é um exemplo de processo internamente reversível. Lembrando que o processo quase equilíbrio é aquele processo em que o sistema está interagindo de forma tão uma forma tão reduzida com sua vizinhança que você praticamente não percebe alterações na fronteira dele. Né? Imagina o êmbolo se movendo, nesse caso da figura 635, tão devagar que as moléculas que estão próximas ali, em contato com a superfície dele, do êmbolo, praticamente não saem do lugar. Tá? Agora, um processo já é externamente reversível, né, se não ocorrer nenhuma reversibilidade fora das fronteiras do sistema durante o processo. Mesma figurinha, né?
Não está ocorrendo nenhuma irreversibilidade fora do sistema. Figura 6.35. Logo, ele é um processo externamente reversível. Tá? A transferência de calor entre um reservatório e um sistema será um processo externamente reversível, se a superfície externa do sistema estiver à temperatura do reservatório. Ou seja, não vou ter transferência de calor. Certo? Neste caso. Né? Então, já vimos internamente reversível. Lembre-se sempre da figurinha 6.35. Está acontecendo nada dentro. Internamente internamente reversível. Não está acontecendo nada fora, externamente reversível. Né? Eu lembro o pistãozinho aí com o cilindro com o pistãozinho. Né? Agora, e um processo chamado de totalmente reversível? O que é? É simplesmente um processo reversível. Né? Se não existir nenhuma irreversibilidade dentro do sistema ou sua vizinhança. Ele é reversível e não existe nenhuma irreversibilidade, atrito, resistência elétrica, né? etc., dentro da sua vizinhança. Né? Dentro da vizinhança ou na vizinhança como um todo. A figura 6.35. Né? Olhando aqui a figura 6.35 à sua direita. Né? A mesma anteriormente. Por um processo totalmente reversível, ou seja, não é ele é internamente e externamente reversível. Logo, ele é totalmente reversível. Né? Então, a gente fala aqui, ó, um exemplo, né? Mostrei aqui. Aqui, ó. Por um processo totalmente reversível, entende-se, né, também, né, aquele em que não há transferência de calor com a diferença de temperatura finita, variações não equilíbrio, atrito e outros efeitos de dissipação. O exemplo considera a transferência de calor, né, de dois sistemas idênticos que estão passando por um processo de mudança de fase a uma pressão constante e, portanto, a uma temperatura constante também, conforme mostrado na figura 6.36. Figurinha logo abaixo da 6.35, do lado direito aqui. Né? Tá. Então, esses dois processos são internamente reversíveis, pois ambos acontecem de maneira isotérmica, ou seja, a temperatura constante, e passam exatamente pelos mesmos estados de equilíbrio. Né? A temperatura interna está a mesma, né? Ou seja, aqui, ó, 20 graus. 20 graus na A, né, 6,36A, e 20 graus na 6,36B. Tá? O primeiro processo, o 6,36A, né, mostrado também externamente reversível, pois a transferência de calor durante esse processo acontece com uma diferença de temperatura infinitesimal. Uma pequena diferença, né, ΔT. O segundo processo, porém, é externamente reversível, pois envolve transferência de calor com uma diferença de temperatura finita, ΔT. Ou seja, qual a diferença? dt para ΔT é a magnitude. Um é muito pequeno, o outro é quase desprezível. Né? O outro não, o outro é razoável. Então, o reservatório de energia térmica, né, a 20, né, até 1 grau Celsius, totalmente reversível. Tá? Esse pistão está atuando. Né? E o outro, né, uma internamente reversível. Tá? O reservatório de energia térmica a 30 graus Celsius. Né? Eu estou inserindo calor ali. Tá? Bom, por hoje nós vamos parando por aqui. Completamos essa parte 2. Né? Vamos continuar na parte 3, capítulo 6, com o ciclo de Carnot. Né? Isso vai ser a próxima aula, ok? Acho que está bom por hoje. Peço para vocês darem uma lida em tudo isso que eu falei, releiam novamente, estudem. Né? Dúvidas, por favor, me contatem, ok? Exercícios, né? Exercícios que a gente passou aí e tal, façam exercício, copiem, estudem, entendam o exercício. Tá? Próxima aula a gente continua com estudando o ciclo de Carnot, que é um ciclo ideal muito importante, né? Muito importante para a gente
continuar o estudo desse capítulo 6. Estudo e compreensão desse capítulo 6, que se refere à segunda lei da termodinâmica. Ok? Então, tá bom, moçada? Então, ok? A próxima aula a gente continua, parte 3 desse capítulo 6. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês e ó, tudo bom. Fica com Deus. Vou terminar aqui.